as partes, pode ter testemunha, vai haver testemunha da outra parte, vão produzir todas as provas que podem produzir e vai ter uma sentença. Quando o juiz dá a sentença, ele proferir a sentença, ele vai acolher aquilo que eu falei, ou ele não vai acolher a defesa do réu. Ou ele pode falar o seguinte, ó, dos 5 pedidos que você fez, 3 você tem razão. Você leva 3, mas você vai perder 2, porque 2 você não tem razão. Ou seja, então o juiz ele vai poder decidir cada um dos pedidos que eu faço no processo. Isso é parcial. Isso é parcialmente procedente. Se ele acolhesse tudo que eu peço, ele ia falar que era um pedido totalmente procedente. Ou se eu perdesse, era improcedente. Então o juiz vai poder definir isso. Uma vez que o juiz dá a sentença, a parte que perdeu, parte dos pedidos, ou totalmente dos pedidos, ele pode o quê? Recorrer da decisão. Aí ele vai ter início uma outra fase. A gente vai terminar a fase que a gente chama de conhecimento, e aí a gente vai dar início à fase recursal. Então, o processo, na discussão, ele tem 3 fases. Ele tem uma fase de conhecimento, que vai até a sentença. Com a sentença, eu finalizo a fase de conhecimento. Por quê? Com a sentença, eu posso recorrer. Aí eu dou início à fase recursal. É a fase de recurso. Fase recursal. Que vai até a aprovação de um acordo. Que não cabe mais recurso. Qual acordo é esse? Depende. Se a gente for pensar no direito do trabalho, né? O juiz da vara do trabalho dá uma sentença e recorrer do Tribunal Regional do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho, eu posso recorrer com o TST. Em alguns casos, eu posso recorrer com o STF. Né? Depois do STF, eu não posso recorrer para mais ninguém, nem para Deus. Então, o último acordo, lá no STF, não cabe mais recurso. Quando não cabe mais recurso, vejam que vocês concordam que o recurso é uma possibilidade de eu alterar a decisão? Então o juiz falou assim, ó, Thales, você ganhou A, B e C, mas perdeu D e o E. Você vai entrar com recurso para tentar convencer o tribunal a te dar o pedido D e E. Certo? Ou seja, você vai entrar com o pedido de reforma. Olha, eu já ganhei A, B e C, mas eu também quero ganhar o D e o E. Você vai recorrer somente daquilo que você perdeu. O tribunal ele vai poder te dar o D e o E. Ou ele vai falar assim, você não tem razão. Oi? Não pode. Não. Vocês vão estudar mais para frente, existe um princípio chamado de reformatio in pes. Eu não recorri dos outros pontos, eu recorri só desse. O tribunal ele só pode analisar aquilo que eu recorri. Agora pode perder se a outra parte recorrer. A outra parte que perdeu o A, B e o C, ela pode recorrer do A, B e C. E o tribunal pode acolher a tese dela. Aí pode reformar os seus pedidos. Aí, no caso, por exemplo, ganhou o A, B e o C. A outra parte foi lá e recorreu. Aí eu perdi tudo. Aí ele ganhou vantagem nesses 5 quesitos. Eu posso recorrer essa decisão? Para o STJ. Na Justiça do Trabalho pode ir para o TST, quer dizer, desculpa. TST. É uma outra possibilidade de reforma. Uma briga mais diferente. É mais difícil, porque vai ter um filtro dos processos. No TST, dependendo do que eu perder, eu posso recorrer para o STF. No STF, eu não posso recorrer para mais ninguém. Se eu não posso recorrer para mais ninguém, a decisão do STF é a decisão final do processo. Não consigo mais alterar. Quando eu não consigo mais alterar, é quando acontece o trânsito em julgado. Então, quando eu não consigo mais recorrer para nada,
seja, quando eu não tenho mais chance de mudar a decisão judicial, acontece o trânsito em julgado. O trânsito em julgado ele é um ato dentro do processo que significa o seguinte: não é mais possível mudar a decisão judicial. Com o trânsito em julgado começa a última fase do processo, que é a fase de execução. Na fase de execução, eu não discuto mais o direito, eu discuto só o valor. Eu transformo o direito que eu recebi, que eu ganhei no processo, em valor. É a última fase do processo. Vejam que eu não mudo mais a decisão já não pode ser mais mudada pelo trânsito em julgado. A decisão que transitou em julgado, ela faz coisa julgada. Ou seja, eu não posso depois entrar com um outro processo para tentar mudar o fato que já foi passível de sentença transitada em julgado. Então imagine só, eu entro com um processo contra a Emanuele. Aí eu vou lá e perco o processo contra ela. Eu perdi o processo, transitou em julgado. Então quer saber? Vou tentar de novo. Eu entro com outro processo pedindo a mesma coisa, vou tentar ter uma nova decisão. O juiz vai falar o seguinte: opa, não pode, coisa julgada. Você já entrou no processo, você já perdeu. Já esgotou toda a discussão jurídica naquele processo. Você não pode discutir de novo. Aconteceu o trânsito em julgado. Vira coisa julgada, por exemplo, é o prazo de recurso. Saiu a sentença no prazo de recurso. E nesse prazo, acabou o prazo, a pessoa entra com recurso. Aí vira trânsito em julgado. Toda vez que eu acabou o prazo, não exerço o recurso do prazo, eu não posso mais recorrer, concorda? Se eu não posso mais recorrer, eu não posso mais alterar a decisão. Se eu não posso alterar a decisão, estou julgado. Trânsito em julgado, consequentemente, gera a coisa julgada. Então, essas são as três questões, são os três fatos que inviabiliza ou não possibilita a mudança do direito, a mudança da norma. Né? A coisa julgada, o direito adquirido, eu acho que o jurídico perfeito. Beleza? Aí, pessoal, o que vocês precisam também ter em mente? Como nós falamos em direito, né, na doutrina jurídica, existem duas correntes filosóficas assim, que tentam explicar o direito na sociedade. Basicamente duas. Né? Que é o pessoal que defende o direito natural, que enxerga nos direitos que as pessoas têm uma essência natural, e outras pessoas, que são os justos positivistas, veem o direito como algo positivo, criado pelo homem. Né? Para quem vê o direito natural, eles entendem que alguns dos direitos que as pessoas têm, eles surgem naturalmente, pelo simples fato da existência humana. Né? Então, por exemplo, quem caracteriza o direito natural é o seguinte, né? Ele pode ser reconhecido como aquele direito que a pessoa, pelo simples fato dela nascer, ela já possui o direito. Como, por exemplo, a vida. O direito à vida seria visto como um direito natural. A liberdade também é vista como um direito natural. Simples fato da pessoa nascer com vida, ela já teria garantido, assegurado alguns direitos. Então, não depende da vontade da lei, não depende da vontade do Estado. Eles nascem naturalmente, né? Por isso que falo, o direito à vida, a liberdade, a reprodução. Esses direitos, eles são então vinculados à natureza humana. Certo?
O que é, então, importante para nós também sobre o direito natural? O direito natural, ele passa a ser visto como um direito, então, universal. Universal porque, se ele está relacionado à natureza humana, pouco importa aonde a pessoa está. Ela teria garantido aquele direito de forma universal, em todos os locais. Por isso que, os justnaturalistas, eles se apoiam na ideia de que os direitos humanos, eles são essencialmente um arcabouço, uma reserva de direitos naturais. Tudo aquilo que é colocado pelos direitos humanos, eles seriam, na verdade, uma materialização do direito natural das pessoas. O direito natural dos indivíduos. Certo? Vocês têm que gravar isso. O direito natural é um direito que simplesmente nasce do cidadão. A pessoa nasceu, ela já é revestida de determinados direitos. Esses direitos são considerados direitos naturais. Diferentemente dos justpositivistas, que tem uma outra visão. Para os justpositivistas, que defendem o direito positivo, eles partem da premissa que os direitos devem ser criados pelos homens. O homem deve declarar que algo é direito. Então, o direito positivo tem como fundamento um direito natural, mas que se concretiza através de uma norma escrita. Veja que o direito natural, eu não preciso ter uma lei falando que a vida deve ser respeitada. Para os naturalistas, a vida é um direito natural e deve ser respeitada por ser um direito natural. Para os positivistas, não precisa da escrita. Basicamente isso. Ou seja, aquilo que é posto, aquilo que é escrito, é o que efetivamente deve ser respeitado. Então, enquanto para os justnaturalistas, o direito ele é algo abstrato que simplesmente existe por existir, para os justpositivistas, o direito ele só vai existir se ele estiver no plano escrito, no plano objetivo. Por isso que o direito positivo ele é algo criado. Ele parte da vontade humana, enquanto o direito natural não parte da vontade humana. Ele existe por existir. Certo? O que nós temos aqui? Para os justnaturalistas e para os justpositivistas, eles têm uma visão sobre a questão da validade da norma jurídica. No pensamento dos justnaturalistas, eles falam que as normas elas são válidas por serem justas. Se eu estou relacionado à natureza humana, a norma em si ela é justa e pelo fato de ela ser justa, ela é válida. Para os justpositivistas, a norma só é justa porque ela é válida. Diz que ela é válida porque ela passou por um processo de validação. Então, enquanto para os justpositivistas a norma é válida porque ela é justa, as normas são justas porque elas são válidas. Para os justnaturalistas, a norma ela é, na verdade, válida por ser justa. Ela só vai ser válida se for justa. É um trocadilho aí que confunde um pouco. E qual que é a importância de se discutir, então, o direito natural do direito positivo? Qual que é a implicação disso na vida da sociedade? Essa discussão entre o direito natural e o direito positivo, sobre validade por ser justa ou justa por ser válida, foi a discussão que se desenvolveu com o fim da Segunda Guerra Mundial
sobre o plano de normas que existia no mundo. Lembra quando eu comentei com vocês que lá para o soldado nazista existia uma lei, uma regra que ele podia matar um judeu, um negro ou homossexual, era autorizado em razão dos princípios da raça ariana? O que aconteceu no tribunal de Nuremberg? E os soldados, os generais que eram julgados, eles falavam assim, mas eu estou sendo julgado pela uma prática de um crime, quando na verdade eu obedeci à lei. A lei falava que eu tinha que fazer isso. A lei me permitia fazer isso. Então, Deus... Oi? Deve chegar a obrigar, a lei não dava, porque se ele não fizesse, ele seria punido por não fazer. Então, o que ele falava? Eu nada mais fiz do que respeitei a lei. Mas vejam, então, que o simples fato da gente observar uma lei não significa que a gente está preenchendo requisitos de justiça. Então, essa é a discussão sobre direito natural e direito positivo. Quando o direito positivo ele se afasta do direito natural, eu tenho normas injustas. Então, veja-se no caso da Segunda Guerra, as normas, né, a lei lá da Alemanha que permitia essas situações, elas se afastavam do direito natural, que protegia a vida, a igualdade, o respeito à raça humana, e criavam leis positivas, meramente escritas, falando que poderiam fazer as atrocidades. Então, a justificativa dos soldados alemães era no sentido de que eu seguia a lei, mas ao seguir a lei, ele se afastava dos princípios de justiça sustentados pelo direito natural. Por isso que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a filosofia do direito ela mudou, justamente para poder dizer que todo plano de normas, toda lei, ela não pode partir de um princípio meramente objetivo, simplesmente escrito. Eu não posso fazer uma lei porque eu tenho que simplesmente escrever alguma coisa. Eu não preciso observar uma lei que contrarie direitos naturais ou direitos básicos assegurados aos indivíduos. Por isso que quando nós falamos em direitos humanos também, são a princípios direitos relacionados aos direitos naturais, esses direitos humanos eles são defendidos dentro de todos os sistemas constitucionais. Inclusive, a nossa Constituição vai trazer uma parte de proteção de direitos humanos. Por isso que são importantes. E aí a gente vê que os princípios que norteiam a nossa vida, elas estão muito mais próximas ao direito natural do que ao direito positivo. Certo? Em relação ao direito objetivo, né? Existem dois contrapontos, o direito objetivo e o direito subjetivo. Quando nós falamos em direito objetivo e direito subjetivo, eu quero dizer sobre formas de como eu enxergo o direito na sociedade. Quando eu falo em direito objetivo, eu estou falando de um direito muito amplo, de um sistema jurídico, tratando o direito como um objeto de estudo. Eu falo assim, por exemplo, o sistema jurídico brasileiro, né? Ao direito brasileiro. Eu estou me referindo ao direito como um sistema, como um arcabouço de normas, né? Diferentemente, quando eu falo dos direitos subjetivos, quando eu falo assim, eu tenho direito à liberdade, por exemplo. Quando eu transfiro essa ideia de direito para o indivíduo, eu estou falando de direito subjetivo. Então, nós, né, o exercício do nosso direito, quando eu falo assim, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho direito à vida. Quando uma norma me garante isso, quando eu tenho lá o Código de Defesa do Consumidor que fala que eu tenho direito a isso, aquilo, eu estou falando do direito subjetivo. Vejam que a palavra subjetivo, toda vez que aparece essa palavra subjetiva, ela está relacionada a sujeito. Então, quando eu falo de direito subjetivo, eu estou querendo falar do direito do próprio indivíduo.
Diferentemente, quando eu falo do direito objetivo, eu estou falando do direito como um objeto, como algo que eu estudo. Então, eu posso falar do direito como sistema jurídico, o direito como uma norma abstrata, como um conteúdo de estudo. Agora, quando eu falo em direito subjetivo, eu estou falando do direito necessariamente do indivíduo. Né? Quando eu falo eu tenho direito a isso, estou falando do direito subjetivo. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. E aí nós chegamos numa parte, né, principal assim, daquilo que nós temos para falar. E é justamente aquilo que vai derivar do fato social, do fato jurídico, e necessariamente aquilo que é o ato jurídico. Quando a gente fala em fato social, fato jurídico, simplesmente um fato, já aconteceu um fato, né? Um acontecimento. Então, quando a gente fala em fato social, eu estou falando de qualquer coisa que acontece na sociedade. A pessoa caiu do prédio. Caiu um raio. Né? Assinou um contrato. Qualquer coisa que a gente faça pode ser considerado um fato. É um fato, é um acontecimento. Esses acontecimentos, eles podem ser meramente sociais ou naturais, ou eles podem ser jurídicos. Por exemplo, caiu um raio lá na rua. O simples fato de cair um raio, ou cair uma chuva, como caiu agora, pode ser considerado um fato. Fato natural. Choveu. Fato natural. Mas, algumas situações, esse fato natural pode se tornar um fato jurídico. Caiu um raio, mas caiu num carro. O carro pegou fogo, explodiu e matou a pessoa que estava dentro. Ele era um fato natural, né? Um absurdo, um fato natural, mas que gerou algum efeito jurídico. Por quê? Ao matar uma pessoa, abriu uma linha sucessória. Herança. Ela teve que deixar herança para os filhos. Então veja que um fato natural, um raio caiu, mas o simples fato dele acontecer, ele desencadeou fatos jurídicos. Né? Por exemplo, uma chuva, caiu a chuva. Só choveu, beleza. Só choveu, fato natural, sem problema nenhum. Choveu, alagou a rua, entrou água na casa que era alugada. Dever de quem? Reparar o imóvel. Do locador ou do locatário? Vai ter uma discussão jurídica dentro do contrato de locação. Então veja que aquele fato meramente natural, que era uma chuva, que poderia acontecer normalmente, quando ela aconteceu, na verdade, ela produziu efeitos no plano jurídico. Aquele fato social passou a ser um fato jurídico. Então, basicamente, quando nós falamos em fatos jurídicos, nós estamos falando de qualquer fato? Não. A gente está falando daqueles fatos que têm importância para o mundo jurídico. Não é qualquer fato. Uma chuva tem importância? Não necessariamente. Mas se ela cai e causa um desmoronamento ou causa um alagamento, pode ser que aquele fato tenha importância no direito, porque ele vai causar algum prejuízo jurídico para alguém. Entendeu? Então, essa diferença entre fato social e fato jurídico. Então, entendemos por fato jurídico todo e qualquer fato de ordem física ou social que, inserido, né, dentro de uma estrutura de normas, gera efeito no plano jurídico. Por isso que, quando a gente fala em fatos jurídicos, né, no sentido mais amplo possível, nós estamos falando de todos os eventos, né, que têm uma influência ou que causam algum efeito na esfera jurídica, na esfera judicial. Certo?
Os fatos, então, que não têm importância toda. Os fatos, então, que não têm importância para o direito, eles são meramente fatos naturais. Aqueles fatos que têm importância para o direito são fatos jurídicos. Certo? Isso é bem tranquilo, é bem importante ter esse conceito bem firmado. E aí nós podemos, então, classificar esses fatos jurídicos. Né? Ou seja, eu não estou mais falando do fato natural necessariamente. O fato natural é aquele que não produz efeito no mundo jurídico nenhum. Mas quando esse efeito ele acontece no plano jurídico, eu estou falando dos fatos jurídicos. E os fatos jurídicos podem ser classificados, então, de algumas formas. Então, só para a gente organizar aqui, para ficar claro, para a gente visualizar. Eu tenho fatos que podem ser naturais ou podem ser jurídicos. Certo? Primeira subdivisão. Nós temos fatos em sentido amplo e podem ser fatos naturais ou fatos jurídicos. Natural, beleza, uma chuva, um raio. Não produziu efeito jurídico nenhum, fato natural. Se produziu efeito, fato jurídico. Mas, quando nós falamos em fatos jurídicos, eu posso subclassificá-los. Eu posso subclassificar esses fatos jurídicos em três modalidades. Né? Um fato jurídico natural, ou o que a gente chama de fato jurídico em sentido estrito. Eu posso classificar ele em ato jurídico em sentido amplo, ou ato ilícito, ou ainda em ato ilícito. O fato jurídico natural é aquele que eu falei para vocês. Ele é um fato natural, mas que tem um efeito jurídico. Então ele passa a ser jurídico. Então ele é um fato natural que passa a ser jurídico. Esse é um fato jurídico natural. O exemplo que eu dei. A chuva que caiu e deteriorou o carro. Tive que acionar o seguro. Para eu acionar o seguro, eu tenho um contrato de seguro. Ah, mas você não pagou o seguro. Ah, mas eu posso gerar a teoria do adimplemento substancial. Eu paguei, atrasei 2 dias o seguro do carro. Vejam que o fato natural, que era a chuva, estragou o carro. E aí, a partir daí, desencadeou todos os outros problemas jurídicos. Né? Então, o fato natural que se tornou ou que causou efeitos jurídicos é um fato jurídico natural. É o que a gente está lendo. Esse fato jurídico natural, ele vai poder, né, então, deixa eu subclassificar aqui. Os jurídicos, eles podem ser fato jurídico natural. O fato jurídico natural, ele pode ser classificado ainda em ordinário e extraordinário. Por exemplo, um fato jurídico natural ordinário. Nascimento. Nasceu. O simples fato da pessoa nascer, que é um fato natural, gera a existência dela também no mundo jurídico. Não tem? Tem que dar nome, não tem que registrar. Não tem que cuidar, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, o nascimento de uma pessoa é um fato natural, mas que gera efeitos jurídicos. Nasceu. Opa, efeito patrimonial. Pode ser herdeiro. Ah, nasceu, mas tem um irmão. Direito de herança dividido. É tão importante porque o próprio direito
Passa a ser importante. Nasceu com vida, nasceu natimorto, né? Nasceu sem vida. Nasceu e morreu. Se nasceu com vida e morreu 2 minutos depois, 5 minutos depois, nasceu, adquiriu todos os direitos que poderia adquirir e morreu. Transmitiu direitos. Pode ser que em 1 minuto tudo isso tenha acontecido no mundo jurídico. Então, o fato natural ordinário, por exemplo, a morte, o nascimento, uma chuva que causa um efeito no mundo jurídico, certo? E os extraordinários são os fatos imprevisíveis ou inesperados, né? Uma enchente, uma tempestade, fogo decorrente de um raio, são situações tão excepcionais, mas que também podem causar um efeito jurídico. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Já o ato jurídico, né, que é a segunda forma, então nós tínhamos ali o fato jurídico natural e o segundo nós temos o ato jurídico em sentido amplo, né? Quando nós falamos do ato jurídico em sentido amplo, nós também vamos poder subclassificar ele, né? Quando eu falo em ato jurídico, o ato ele é diferente do fato. Vocês concordam ou discordam? Ato é diferente de fato? Essa aí, o que vocês acham? Sim, não, se sim, por quê? Se não, por quê? Ato seria a ação do... Oi? Ato seria a ação do sujeito. E o fato? O fato seria uma coisa que ocorreu. Eu acho. Exatamente. Fato é um acontecimento, qualquer, que não necessariamente precisa da vontade humana. A chuva caiu, fato, certo? Um raio. Um ato, necessariamente, ele precisa da vontade humana acontecer. Então vejam que nós temos lá, né, os fatos, eles podem ser naturais, jurídicos. O fato jurídico ele pode ser jurídico natural, mas ele pode ser também um ato jurídico. Ou seja, fruto da vontade humana, fruto da vontade das partes. E aí, a partir desta ideia de que o ato jurídico ele decorre da manifestação da vontade, né, a gente pode classificar eles também em algumas formas, né, em algumas modalidades. Então, ato jurídico, sentido amplo, precisa da vontade das partes, né, do indivíduo, né, da vontade humana. Aí eu posso subdividir ele em ato jurídico em sentido estrito. Né? Estou fazendo um filtro agora. Né? O que é um ato jurídico em sentido estrito? É uma manifestação de vontade que muitas vezes a pessoa não tem a intenção de causar um resultado jurídico, mas acontece. Então, o ato jurídico em sentido estrito ele é uma manifestação de vontade, mas que a pessoa não pensa no efeito que vai causar. Simplesmente faz. Como, por exemplo, quando eu perdoo uma dívida, o devedor, o credor que perdoa o devedor. Não precisa mais me pagar. Pode ser uma vontade única do credor perdoar o devedor. Não precisa mais me pagar. Ele perdoa. Ah, sabe aquela compra que eu fiz? Não precisa pagar nada, não, tudo certo. Perdão. Vejam que é um ato simples, mas que existe um efeito jurídico. Se a gente for esmiuçar aquele ato jurídico, né,
O perdão, ele acarreta uma extinção de uma obrigação. Lá para o direito civil das obrigações, quando a gente fala em modalidades da extinção do adimplemento, o perdão, que está escrito na lei, ele é uma forma de extinguir a obrigação. Então veja que quando o credor perdoa o devedor, ele necessariamente não está pensando, nossa, eu vou perdoar ele, o perdão é uma causa extintiva da obrigação e vai resolver tudo. Então, o simples ato humano, o simples ato jurídico, vai ter um efeito jurídico, mas sem que ele tenha pensado naquilo. Como, por exemplo, tem outro exemplo aqui, mudo de cidade. É um ato humano, partiu da minha vontade. Mas, quando eu mudo de cidade, no mundo jurídico significa o quê? Mudança de domicílio. Então, veja, eu faço um ato, é a minha vontade. Mas aquele ato que eu pratico, ele tem um efeito jurídico. Que existe. Um outro exemplo, né? O fato de eu ocupar um imóvel, né, para moradia por determinado tempo. O que pode acontecer? Uso campeão. Eu estou pensando no uso campeão. Eu pensei em ocupar um imóvel e morar. Mas, pelo fato de eu ocupar um imóvel, de eu morar nele, transcorrer determinado período de tempo, eu posso adquirir o direito ao uso campeão. Então, vejam que o fato jurídico, ele é um fato humano, parte da vontade humana, mas o agente que pratica ele não está pensando no efeito jurídico, mas o efeito jurídico acontece. Entendeu? Tá? É dúvida, a gente vai perguntando. Certo, não? Certo? Professor, mas no caso, igual você citou ali o uso campeão e você citou o fato da pessoa mudança de domicílio. Aconteceu isso com um rapaz amigo meu. Ele mudou de Pouso Alegre e ele não informou no fórum, que ele assina no fórum, que ele ia mudar. O que aconteceu? A advogada dele não avisou. Foi expedido um mandado de prisão, ele teve que voltar pelo simples fato dele não ter avisado a mudança de domicílio. Veja só, mudou. Vontade dele, que mudar de cidade. Mas aquela vontade dele gerou um efeito jurídico, mudança de domicílio. No caso dele, tinha um agravante. Tinha que informar no processo criminal. É porque ele tinha todo mês tem um dia certo para eles assinarem. E ele não. Olha só, a mudança de domicílio gerou um descumprimento da transação penal que ele fez, que pode gerar a revogação da transação penal, que pode gerar a prisão dele. Então, veja, uma simples mudança de domicílio. Um ato jurídico. E às vezes, para a gente, é uma coisa assim, boba, simplesmente. Porque quem pratica não pensa no efeito jurídico do ato. Certo? Primeira modalidade, então, de ato jurídico. Né? A gente tem o ato jurídico em sentido amplo, tem que ter a ideia de que o ato jurídico em sentido amplo significa a manifestação de vontade. Em sentido estrito, eu tenho, então, o ato que é praticado sem a intenção. Diferentemente do negócio jurídico. Então, eu tenho o ato jurídico em sentido estrito, e no segundo momento eu tenho o negócio jurídico. O negócio jurídico, o que ele diferencia do ato jurídico? Enquanto no ato jurídico eu não tenho a ideia do resultado daquele ato, no negócio jurídico, as partes elas sabem o que elas estão fazendo. Elas fazem o negócio pensando no efeito jurídico. Por exemplo, o contrato. O contrato, veja que as partes que fazem o contrato, as duas partes sabem o que querem e sabem o efeito jurídico que aquele contrato vai fazer. A manifestação de vontade, ela é conjunta. Então, diferentemente do ato jurídico, que o agente faz um ato sem se preocupar com o efeito dele, nem sabe se vai ter efeito ou não, no negócio jurídico, as partes
a manifestação da vontade já é de realizar um efeito jurídico. Então, eu realizo uma compra e venda, né? Eu vou lá formalizar a compra e venda, eu vou registrar essa compra e venda. Ou seja, por quê? Eu sei que o registro é o que vai me atribuir a propriedade do imóvel. É um negócio jurídico, não um ato jurídico. Certo? Isso é importante na teoria do direito, para a gente poder saber aquilo que depende da vontade humana ou não depende. Para a gente saber se é causa depois de anulação ou de nulidade. Vai depender se é um ato jurídico ou se é um fato jurídico. Vejam que o fato jurídico, para eu ter a chance de anular um fato jurídico, ele é muito mais difícil, porque parte da ideia é que as duas partes têm a manifestação de vontade delas. Certo? E a última hipótese, que é muito pouco utilizada pela doutrina, é do ato-fato jurídico. Tento misturar essa situação. Só para conhecer, não se precisa se preocupar com essa terceira modalidade de porquê. Ela não é pacífica na doutrina, ou seja, nem os doutrinadores consideram ela como uma ideia consolidada. E são atos que não estão relacionados necessariamente à manifestação de vontade das partes, mas que surtem algum efeito, como um ato no fato jurídico. Ou seja, a mescla dos efeitos do ato jurídico com o fato jurídico. Como, por exemplo, crianças que acham um tesouro no quintal. A criança não sabe o que está fazendo, acha um tesouro. É um fato, um achado, que vai gerar um efeito jurídico. Porque, a partir do achado, pode gerar a vontade das partes de aquisição de propriedade. Ou o deficiente já está aqui um quadro, né? Aquele quadro ele passa a ser possível de venda. Né? Então vejo que é uma mescla. A própria doutrina não é consolidada quanto a essa classificação. É só para vocês conhecerem. O que é importante? Vocês ficarem sabendo que o ato jurídico ele pode ser ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico. E uma terceira classificação dos fatos, que tem importância para o mundo jurídico, mas que também existe uma discussão na doutrina se parte aceita. Professor, esses dias rosa, você não está numa marca chive, eu não enxergo, não. Não tem branco. A pobreza aqui. Você quer o jeito certo? Ah, não tem aqui. Eu peço a mão, tá? A última hipótese é o chamado ato ilícito, né? Que não é classificado também pela doutrina. Né? Na verdade, há uma maioria que considera o ato ilícito ainda como um desdobramento de um fato jurídico. Mas existe uma minoria que não considera, né? Na justificativa dele. O ato ilícito, ele corresponde ao fato jurídico que decorre direta ou indiretamente, né, da vontade humana, ocasiona efeitos jurídicos, criando deveres para quem pratica. Mas ele nasce do ilícito. Por exemplo, a partir do ato ilícito, a gente vai conseguir ver a ideia de culpa e dolo. Vocês já tiveram algo nesse sentido de culpa e dolo? Não. O que é culpa? Em sentido... Não, vamos começar do inverso. Começa. O que é o dolo? É uma ação da intenção. Voluntária com intenção. Não, sem intenção, né? Dolo com intenção. E a culpa? Sem intenção. Mas que gera efeito jurídico, certo?
quais são as 3 modalidades de culpa? Imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, nessas 3 situações, eu não tenho a intenção, mas a prática do ato gera efeito jurídico. Por isso que a gente fala que o ato ilícito, ele corresponde ao fato jurídico. E aí está falando fato jurídico no sentido amplo, né? Mas é muito mais talvez um ato jurídico. O ato ilícito é um ato jurídico, no sentido estrito ali, que decorre diretamente da ação humana. O Bruno Dolosa. Estou dirigindo um carro, vejo uma velhinha lá na Rua do Major, perto do mercado. Lá na Rua do Major, vejo uma velhinha atravessando a rua e falo assim: quero atropelar ela, quero matar ela. Pega o carro, acelera, atropela a velhinha, mata a velhinha. Ou seja, dolosamente, com intenção, eu pratico um ato ilícito. Mas pode ser que indiretamente esteja relacionado à minha vontade, quando nós estamos falando de culpa. Estou lá na Avenida do Major, contornei a rotatória do mercado, peguei a reta do Major. Vejo a menina atravessando a rua, piso no freio, não funciona, atropelo ela. Não fiz a revisão do carro. Pode ser considerado por negligência minha. Olha, eu não fiz a manutenção do carro. O carro estava sem freio e eu estava dirigindo o carro sem freio. Negligência. Não tinha intenção de atropelar, não queria matar ela, nem queria relar nela. Mas, pela minha negligência, eu causei um efeito, um resultado. Mas pode ser que eu, estivesse dirigindo ali a 120 por hora. A minha atravessou a rua, pisei no freio, mas em razão da minha velocidade, eu não consegui parar a tempo. O freio bateu ela. Imprudente. Acima do limite de velocidade. Queria atropelar? Não, não queria. Queria matar? Não queria. Mas matei. Sem querer. Sem querer. Ou posso ser impedido. Não tenho carteira. Não sei dirigir. Peguei um carro. Estava lá na Rua do Major. A velhinha foi, não sabia se pisava qual pedal que era do freio. Pisei no acelerador. Atropelei ela. Não tinha carteira. Ou seja, a carteira é a prova da técnica, né? Da perícia. Atropelei ela, matei. Queria? Não queria, mas matei. Imprudente, negligente ou impelido. Vejam que o ato ilícito ele decorre, então, da vontade humana, quando eu pratico pelo dolo, mas ele também pode decorrer da vontade indireta humana, que é a negligência, imprudência ou imperícia. Parte da doutrina que eu estava falando com vocês não considera o ato ilícito como uma das modalidades de fato jurídico, porque para eles o fato de ser ilícito não pode ser colocado como fato jurídico. Só por isso que eles classificam que o ato ilícito não seria enquadrado dentro dos fatos jurídicos, seria um instituto à parte. Não. Mas, para a grande maioria da doutrina, o ato ilícito ele é um outro, está dentro dos fatos jurídicos. Né? Então, eu teria o fato jurídico natural, o ato jurídico e o ato ilícito. Beleza? Certo, pessoal? Vamos lá, vamos aí, terminando. Já que nós estamos falando de toda essa parte de normas jurídicas, né? Um outro ponto importante que nós já falamos também, eu acho que já fez até um trabalhinho, né, sobre os sistemas jurídicos, o Common Law e o Civil Law, certo? Já fez um trabalho sobre isso, né? Qual que é a ideia? O senhor só falou que o common law é a lei falada e o civil law é tipo a lei escrita. O senhor só falou, o senhor não trabalhou? Não.
Quando nós falamos em sistemas jurídicos, e aí a gente volta naquela ideia lá do direito objetivo, quando eu olho para o direito como algo que eu consigo estudar, como um objeto de estudo, eu posso falar que o direito ele se subdivide em sistemas, né? Em grandes sistemas jurídicos. Quando eu falo em sistema, eu estou falando, né, uma visão sistêmica de como determinadas nações, ou determinadas pessoas, um grupo de pessoas, enxergam o direito da mesma forma. Por isso que a gente fala em sistemas jurídicos. Existem vários sistemas jurídicos no mundo. Os principais sistemas são o chamado Common Law e o Civil Law. São os únicos? Não são os únicos. São os principais. Um outro exemplo, né, de um sistema jurídico que tem regras próprias e são aplicadas em locais próprios. O sistema jurídico islâmico, por exemplo. O sistema jurídico islâmico, ele vai ter uma forma de aplicação própria, vai ter uma vinculação com os livros bíblicos lá deles, lá nos livros de Torá, que vai implicar no mundo jurídico, um sistema diferente. Os principais são o Common Law e o Civil Law. E aí, qual que é a importância de nós falarmos aí? Para a gente saber onde nós estamos situados e qual que é a importância deles e as principais características desse sistema. Para saber aquilo que nós somos hoje. Então, o Civil Law e o Common Law eles compõem essas duas maiores estruturas porque estão presentes nos principais países do mundo, né? Ou numa grande quantidade de países, e por isso eles passam a ser estudados com maior ênfase. Não que os outros sistemas não sejam importantes ou não contribuam, mas são os principais, né? O estudo jurídico se dobra sobre esses dois. Quando nós falamos do Common Law, né, é um direito, né, é um sistema jurídico proveniente lá do direito inglês, e a sua principal característica é o fato de ele ser costumeiro. Mais adiante a gente vai falar a palavrinha precedente. A gente vai estudar por que de utilizar esses precedentes. Então, o sistema jurídico do Common Law, né, se a gente falar sistema da lei comum, e aí, da onde nós já falamos em direito comum? Vocês lembram? Direito comum. Eu vou dar o nosso trabalho, né? Foi sobre o direito comum. Foi quando eu falando sobre a guerra. Lembra lá na Idade Média? Que tinha uma pluralidade de direitos? Existia o direito próprio aplicado dentro de cada feudo pelo senhor feudal, que era chamado de um direito comum. Era um direito que? Costumeiro. Aplicado pelo senhor feudal dentro daquele feudo, observando o quê? O costume daquele feudo. Quando nós falamos no Common Law, o Common Law ele vem desta fase histórica. Né? Se a gente pensar que o feudalismo se desenvolveu na Europa, ali, naquele miolo ali, próximo ali da Inglaterra, justifica a gente ter a adoção do Common Law. Né? No sistema do Common Law, né, a decisão judicial, né, a sentença, a manifestação da justiça, ela é essencial para a pacificação dos litígios, dos conflitos. Já viu que, diferentemente do Civil Law, só para já dar um spoiler, né? O Civil Law ele vai estar pautado na lei. A lei é o principal instrumento de pacificação social. Eu crio lei para que as pessoas não cometam crime, por exemplo. No Common Law, não necessariamente existe uma discriminação dos ativos.
Mas os costumes locais já deixam claro para a sociedade que aquela prática não é aceita, não é possível. Então, a gente passa a ter uma diferença ali daquilo que é o conceito do civil law para o próprio common law. O que mais que é importante, né? Quando nós falamos que a atividade jurisprudencial, ou seja, a atividade judicial, ela é o principal elemento do common law, isso significa dizer, então, que a principal fonte de direito dentro do common law é a jurisprudência. E aí eu pergunto para vocês lembram o que é jurisprudência? Qual que é o conceito de jurisprudência hoje para vocês? Se eu perguntar, sabe, o que é jurisprudência? Você me respondeu. Quem sabe? Quem é que quer saber? É quando o juiz usa uma outra, outro exemplo, uma outra coisa que aconteceu, só que não tem na lei. Tipo isso. O que é a jurisprudência? Eu tive um caso, um processo. Teve uma decisão. Aí, o Thales teve um processo lá em outra cidade, muito semelhante ao meu. Mesmo problema. Teve uma decisão, que foi igual a mim. Aí, a Emanuele teve um problema também, igualzinho nosso. Vamos colocar problema de companhia aérea. Olha, cancelei o voo, não me devolveram o dinheiro, não me estornaram. Entrei com o processo e ganhei. Thales, mesma situação. Cancelou o voo, não devolveram o dinheiro, entrou com o processo e ganhou. A Emanuele entrou também com o processo pelo mesmo sistema. No processo dela, o que ela pode falar? Olha, seu juiz, o senhor já julgou outros processos idênticos ao meu. Meu processo é um outro processo, não tem nada a ver com Thales, não tem nada a ver com real. É um outro processo. Mas você já julgou um caso igualzinho. Era contra a mesma companhia aérea, era a mesma situação fática, é o mesmo direito que eu estou evocando, você deu grande causa para ele. O Gabriel foi a mesma situação, era o mesmo processo, a mesma discussão, você deu grande causa para ele. Dá grande causa para mim também, porque já existe um precedente. Já existe uma jurisprudência. Existe o quê? Um pensamento uniformizado para aquele determinado de matéria. Então, quando a gente fala em jurisprudência, a gente está falando do quê? De uma uniformização da decisão judicial. Eu falo o seguinte, o tribunal já decidiu 100 vezes a mesma coisa. O meu processo, ele é igualzinho a esses outros 100 que já foram decididos. Eu quero que vocês apliquem o mesmo entendimento dos outros 100 processos do meu processo. Para a parte, é uma certeza do quê? De vitória. Pô, 100 processos, a mesma situação, as 100 pessoas ganharam, o meu também vai ganhar. Jurisprudência. Senhor, deixa eu tirar uma dúvida que eu mandei na internet. Tem uma certa empresa que fez um contrato com 20 clientes, uma empresa nacional, tem em todo o Brasil, e fez uma cidade aqui no sul de Minas, ela fez um contrato com vários clientes e não cumpriu aquele contrato. Com várias denúncias, o Ministério Público foi lá investigar e deu grande causa para todo mundo, praticamente. Todo mundo que entrou ganhou. Entraria na jurisprudência isso, por exemplo, eu tenho um contrato também com a mesma empresa, eu posso usar isso como jurisprudência? Você pode utilizar isso como jurisprudência. Mesmo problema, a mesma situação. Pode não ser nem contra a mesma empresa. Pode ser uma outra empresa que faça a mesma atividade. Pessoal, em situações semelhantes, empresas de construção que firmaram o contrato, não cumpriram a entrega do apartamento, não Mas isso entregaram. também não quer dizer que o caso foi igual ao da outra, que você também vai ganhar. Pode acontecer de você usar a jurisprudência de um caso igual, acontecer a mesma coisa, e o juiz que está ali naquele momento não ser a favor seu, igual a lei trabalhista, porque se for ver a lei trabalhista,
um desvio de função. Toda empresa tem desvio de função, mas nem necessariamente todas as pessoas que entram na justiça com um desvio de função ganham. Exatamente. Pode utilizar como pedido do setor. O que você faz? Lá na sua petição, você vai copiar as decisões, as emendas das decisões. Ó, no processo fulano de tal foi isso, no fulano de tal foi isso, no fulano de tal foi isso. Para você falar para o juiz, ó, você vai decidir de forma diferente. Ele pode falar assim, vou decidir de forma diferente. Aí você vai fazer o quê? Você vai recorrer e vai mostrar para o tribunal, ó, tribunal, existem 100 decisões idênticas ao meu caso, que dão ganho de causa. E o filho da mãe do juiz aqui me deu perda de causa. Reforma a decisão dele. O tribunal pode fazer. Tá bom, eu te dou ganho de causa agora. Ou o tribunal pode falar o seguinte, não, eu concordo com a decisão do juiz. Aí você vai poder recorrer. Não é 100% garantido, mas é como se fosse algo a mais. Exato. Mas aí você é um cara insatisfeito. Não, tá errado. Todo mundo no Brasil ganha esse processo. Por que só eu vou perder? Aí você vai para um recurso especial para o STJ. Você vai pensar o seguinte, é o STJ. Todos os tribunais do Brasil decidem de uma forma. E o tribunal lá de Itajubá decide de forma diferente de todos os outros tribunais. Eu quero que você uniformize a jurisprudência. Aí é dever do tribunal falar o seguinte, deixa eu analisar então. Vai pegar todos os casos, ver se há um padrão de uniformização, e aí o STJ pode uniformizar a jurisprudência. Para todas as situações idênticas a essa, a decisão tem que ser essa. Aí o STJ dá uma carcada. Assim, as decisões elas têm que ser uniformes. Ou seja, existem ferramentas jurídicas de você forçar a decisão, a observância da jurisprudência. Tanto é que uma das competências do STJ, no processo do recurso especial, um dos efeitos do recurso especial é uniformização da jurisprudência. Por quê? Isso que o Alexandre falou, decisão judicial, pessoal, tem para tudo quanto é lado. Se você quiser jurisprudência, você vai achar jurisprudência para tudo que você imagina. Para quem perde, para quem ganha. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a melhor jurisprudência e levar para o juiz numa tentativa de convencer ele a seguir a sua jurisprudência. Mas isso, nós estamos falando no sistema brasileiro, que não é o sistema common law, é o sistema civil law. Aí depois a gente vai justificar o porquê que a gente passa por essa coisa. No common law, a jurisprudência ela é a fonte primária da decisão judicial. O juiz não vai olhar a lei, ele vai olhar o caso. Por isso que nós falamos no sistema de precedente, ou a gente vai falar no sistema casuístico, né, que a gente fala ali do case law, ou seja, lá na Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia, esses países do norte europeu ali, Canadá, Estados Unidos, que adotam o sistema do common law, o juiz, quando ele vai julgar o caso, ele não vai abrir um código para ver a lei. Ele vai fazer o seguinte, ele vai ler os precedentes, os casos antigos. Por isso que quando você pega um caso norte-americano, nesses filmes que passam, essas séries, é pensar, caso Madison versus não sei o que lá. Segundo caso, Júlio contra Antônio. Ou seja, ele evoca o entendimento do tribunal nos casos anteriores. Eu estou assistindo aquele seriado. Eu estou terminando de assistir aquele seriado do Jeff Campbell. Sei. Aí mostra partes do filme e o fato que aconteceu. Aí tem uma parte do filme... Vai dar spoiler? Tô assistindo, hein? Não vou dar spoiler, não. Tem uma parte do coisa que quando ele vai para frente do juiz, que é para ver se ele vai ter fiança ou não, antes de acontecer o caso. Eles falam o nome de um caso antes. Exatamente. No caso norte-americano, o sistema de precedente é o seguinte:
O Thales chega lá para ser julgado. Ele não vai falar assim, conforme o artigo tal, da lei tal, não vai falar. Pessoal, no caso, Gabriel versus Alexandra, o entendimento dessa corte foi assim. Assim como no caso, Reginaldo contra Emanuele foi assim. Assim como no caso, ele vai evocar todos os precedentes para mostrar o quê? O costume que foi aplicado. O entendimento costumeiro que foi. Eu achei legal porque, tipo assim, o juiz, ele vê toda uma dinâmica. O que eu achei legal, porque assim, o juiz, ele não tem que provar nada para ninguém. É a defesa com a acusação que tem que provar. Eu achei legal porque o fato dele ser todo quietão, o juiz, pelo que o juiz estava vendo dele, ia dar fiança para ele. Pelo simples fato dele, na hora ele falar que se ele saísse, ele ia comer coração de gente de novo, eles prenderam. Então, eles vão muito pelo que eles verem da pessoa. Eles não vão tanto assim pelo que o fato. Só na hora do julgamento mesmo, que eles vão pelo fato. Sim. Vamos dar pausa, senão você vai me dar mais spoiler. Não vai não. Já deu? Não, isso é só. Isso é um comecinho. Não, fala aí. Não cheguei no final ainda. Só por isso você vai me falar. Não, nada. Eu gosto muito de assistir essas coisas. Eu maratonei aquele Lei Orley inteirinho. O do SUV, de vítimas. Vocês têm mais tempo assistir. Agora eu tô assistindo inteirinho o novo do que entrou no Netflix, a Imperatriz também. Você viu que lançou dois desse aí? Não, mas esse o mais novo. Tipo assim, tem um antigão, que é tipo mais um documentário. Não, eu tô falando do novo. Que dá aquela moça do olho azul. Ai, ela casou com o príncipe da. É uma moça, na frente. Não. Esse que eu tô falando, ela tá vestindo amarelo sentado no chão. Chama Imperatriz. Ah, você está falando aquele. Odioso, menino.
Felipe é uma mais baixo que tirou. O Felipe precisa 50. Mais baixo. Ah, essa matéria não estudava. Alexandre é formado, seja antes do Agora vai ficar mais um pouco. Não, mas é mais não, porque eu preciso de português, civil, aí vem isso, não dá. E você vê que muita coisa parece a aula de outro. Agora vai ser legal. Parece que nas duas matérias chegando na não entendo nada de negócio, só explicou para mim, não entendo nada. Ele passou por cima, deixando, dar uma solução para aquele problema. Assim, se vai precisar, mas deixa eu chamar de sala. Vai perguntar se mas é interessante. Aqui eu vi a matéria causando uma sombra no processo. A matéria dele pelo dia, deixa as coisas fazer em casa. Todos os dias. Tá, você não gosta mais só fazer. Não gosto mais só fazer. De matéria, eu gosto Mistura toda a turma. quando é terceiro, só que a gente na sala. Não sei como. Você vai aplicar uns 72 lá. Ah, mas isso que falou, você deu uma aula. Fez aniversário, tá? Ah, uma caixa de cerveja. Vou pagar o quê? Vou pagar a caixa de cerveja, vou. Quebrar a cabeça da luz. Não, eu pego uma caixa vazia de cerveja na caixa de cerveja. Ele não falou que tem que ter na caixa? Tem que especificar, galera. Né? Tá faltando gente para hoje, não é? Parece que tá pouca gente. O Vai Magia, o Julinho. Palmir. E as duas já. Dia 28, não. Tá?
Comigo o Charles enrola, né, velho? Não foi lá. Você viu a coisa do viu? Viu? Meio advogado, né? Tipo assim, você viu o bichinho que tá aqui assim? Não, viu? Eles pegaram o mudadão no bar, colocaram tipo 2 braços no mudadão, assim, um de cada lado, assim, mascote. Só tá legalzinho isso, né? Como assim? Imagina esse aqui. Aí colocaram tipo 2 braços, fazendo assim, bombadão, assim, um de cada lado, assim. E colocaram meio advogado. Esse meio advogado. Porque na verdade tem o meio advogado, quando chega no quinto período, que é o meio médio, meio assim. Alexandre, se no próximo mês pode começar a pagar para uma Semestre que vem eu já pensei. Então, eu vou ver. Aqui vai vir já, ano que vem. Tô falando ano que vem. Então, É, semestre que vem, ano que vem. eu já vou ver isso aí. Aí começa a pagar agora. Eu falei com o Reginaldo, fica bem mais em Eu falei conta. pra você, começa a pagar agora, é R$100, R$80. Não. E às vezes não chega nem isso, chega a 50, 60 reais dependendo de qual empresa que vai fazer. Porque pega todas as salas, né? O negócio que lá falando que filho lá, pelo amor de Deus. Um absurdo de cara. Não, velho. Tipo assim, tem fuleiro. Quem que é a empresa deles? Tem fuleiro, né? Aí, tipo assim, tinha lá o churrasco meio folgado, tem um churrasco 360 dias, um de um mês, um jantar, não sei o quê. Só que, tipo assim, jantar, aí quer servir cara verde, camarão. Ah, que isso? Falei, não, Não, e eu que formei de geografia, a moça falou assim, ai, vamos fazer robótica, mano. Eu falei, pega essa robótica, mano. Aqui no cu. Ai, vamos fazer cachoeira de doce. Cachoeira, tem cachoeira pra nadar. Faz bolo com sorvete, todo mundo come. e o open bar e tudo. É. Na minha de história, velho, tinha até caipirinha de saquê. Aí é bom, né? O povo ficou mais louco do que baixo. Aí o churrasco meio folgado. Ou sabe o que nós podíamos fazer? E junto? Fazer igual o pessoal faz na festa. Por exemplo, organiza festa, sabe? Faz dinheiro. O que vai fazer festa? Com 10 pessoas dentro da sala, né? Meu filho! Pelo amor de Deus! Olha aqui. Ela na aula não vem, mas pode que a festa tá querendo. Falou que a bagunça vem. É bagunça. Alô, bate até palma. Mas olha aqui, começou uma festa, no máximo, 4, 5 pessoas. Então é 4 comissões e 6 pessoas da festa. Não, mas aí, tipo, se faz um evento, vende, igual o pessoal vende lá no site, entendeu? Quando é de faculdade, velho, como vai? Não é mais de um, É? Vai trazer nunca mais? Não é nada. É diferente. Tipo assim, é isso, só que tipo assim, lá não é que nossa direito é só teórico, não tem prática. Aí ele estava fazendo engenharia, então ele tem os projetos lá. Tem engenharia aeronáutica, os projetos físicos lá. Mas a aula o dia todo. É de manhã até às 5 horas da tarde. E não é todas as horas. Por exemplo, assim, das 8 às 9 você vai ter um professor de física quântica. Aí só 2 horas da tarde você vai ter uma aula com o professor de física da aeronáutica. Entendeu? É assim. Aí você quer fazer um projeto, aí você encaixa. E você escolhe as aulas. E você que escolhe no Mas você viu ele falando? Você não estava na aula no dia que ele falou? Que todo advogado de penal fala alto. Ele falou assim, eu já sei quem vai seguir penal aqui. Todo advogado de penal fala alto. Não existe um penal que fala baixo. Tem? Não, advogado que só mexe com penal, não.
Já viu o gordo quando chega na delegacia? Ainda bem. Olha aqui, o gordo, quando ele vai na delegacia, o gordo fala tão mal que às vezes o doutor Alexandre está lá dentro, já passar. O gordo. Mas desse jeito. Quantas vezes eu fui na delegacia e receber? Chegou lá, o gordo chegava lá, e meu cliente? Aí as pessoas estavam lá em cima, o doutor Alexandre já falava, o gordo vai vir. Então vai ter que ficar um pouco esperando. Você fala assim? Amanhã é a aula que todo mundo mais ama do mundo. Não, principalmente, né? Nossa, adoro. Aí que ele é apaixonado na Amanda, né? Presta atenção pra você ver. A Amanda que senta ali. É tudo que ela fala. Olha, ele não gosta de ser questionado. Tem um outro aluno que está no quarto ou terceiro período que ele falou para ele, na aula dele, é que ele fica quieto, porque ele não gosta de ser questionado. Não tem uma ideia de não. Gente, mas não faz por isso. Eu questiono mesmo. Antes de nós. E eu falo, não. E às vezes ele não tem argumento. Presta atenção pra você ver. Quando ele não tem argumento, ele fica nervoso. Olha aqui, você viu o que ele falou? Eu perguntei para ele daquele projeto que ele mandou fazer. Aí eu perguntei para ele o que ele achou do projeto, né? Ele pegou e falou assim para mim assim, você é chato, mas eficiente, estava muito bom o projeto que você fez para o Reginaldo. Eu acho que você é fantástico. Ele é chato. É igual aquele dia que ele falou da quebra da Bastilha, que os prisioneiros lutaram. Gente, quando quebrou a Bastilha, tinha 7 pessoas, quando ele conseguiu achar um punhado de gente para lutar, ele estava lá, certo? Oh, mas a aula ontem não estava gostosa mesmo, do Sérgio? Não estava? Não, ontem estava a aula do Sérgio, estava legal. Eu gostei da aula do Sérgio. A aula do Sérgio ontem estava de boa, não estava nada de não estava gostoso da aula do Sérgio ontem. Nossa, tá dando assim na garrafinha. É verdade. Ele falou, né, que ele diz, né? Não é à toa que ele chama de Salvador, que ele salva você. Eu nunca tive reclamado. Não, de processo. É de justiça. Eu nunca reclamei assim dos meus professores. É que eu gosto de trabalhar. E ele não tem que querer, e eu falo. E eu falo. Quanto mais ele fala que não, eu falo de mas eu vou falar. E por fim foi vencido pelo cansado, não foi? Não deixou eu falar? É igual o dia que a professora bateu junto ao menino, se arrancou sangue dela. Aí eu processei ela civil, não foi feito. E não tinha feito. No dia do julgamento lá, ela virou e falou assim, ela toda verificada que só um boneco de luz. Eu tenho 20 anos de magistério, que não sei o que, os caras falou bastante de novo, Benedíssimo, os 20 anos de magistério dela não serve de nada. Porque eu estou na faculdade, estou fazendo magistério, sou professora de história, nunca precisei pôr a mão no aluno meu. Aí outra coisa, Piaget, todos esses pensadores não falam para a gente pôr a mão em aluno, falam para a gente abaixar o nível da criança e conversar. Eu, se eu fosse ela, pegava o curso de formação do magistério, rasgava e recabia para ela poder aprender. Os juízes fossem parados, aí o marido dela falou, aí você fica quieto, você está aqui de vez em quando, porque eu processei ela. Um dia você põe na cara dele, você fica quieto.
Tá, eu vou dar aqui o lugar com fala. Eu falei, mas é igual o do Rodrigo, qualquer dia vocês vão ver eu rodar a baiana dentro da sala com aquela turma lá que tudo que a gente pergunta eles ficam ali. Tudo que eu estou te falando. Qualquer dia eu vou levantar e falar assim, então aqui tudo advogado sabe mais que todo mundo. Então o que vocês estão fazendo aqui na escola, não? Somente aqui em Moisés, isso tudo que eu estou te falando. Qualquer dia, se você não foi, o Rodrigo não foi. Não, acho que não foi assim. Quem que não foi o Rodrigo? Falou para eles assim que. Eu não lembro. Ah, não, você chegou atrasado. Eu nunca atrasado. Foi o dia que você chegou atrasado, sim. Eu sei que você não estava na aula. Aí o Rodrigo falou assim, não sei o que acho que foi o Valmir que perguntou, eu não lembro quem foi que perguntou. Aí o pessoal do primeiro, terceiro período, que estava mais ou do segundo? Na aula do Rodrigo, acho que é terceiro, né? Segundo, né? Aí virou e falou assim, não sei que tanto esse ponto do primeiro período, pergunta, devia ficar quieto. O professor estudou e virou e falou assim, mas eles têm que perguntar mesmo. Já que vocês sabem mais do que eles, vocês ficam quietos. Eu estou aqui para explicar a matéria. Se tiver 300 perguntas que seja da matéria, pode perguntar. E eu gosto de perguntas. O Salvador também falou numa aula dele. Tá certinho. Nossa, se porque não perdoa todo mundo. Simbora, pessoal. Vai embora? Então vamos, gente. O professor falou que é todo mundo se embora. Ó, o senhor acabou de falar simbora, gente. Simbora para a nossa aula. Simbora? Você vai ser lá no centro? Brincadeira, vamos lá. Estamos terminando, a gente vai acabar isso aqui. Então, retomando aqui, quando nós falamos do sistema jurídico formal, as noções de precedentes, né, o sistema utilizado lá nos países anglo-saxões, vão ser considerados. Vocês têm que ter em mente que a principal fonte de direito é, então, a jurisprudência, os precedentes, ou seja, os casos já julgados anteriormente. Então, o juiz, ele não vai analisar necessariamente a lei. Não significa que não exista lei. Quando a gente fala em common law, um dos riscos que nós corremos é de pensar, então eu não tenho lei. Mentira, não é por aí. Mas o juiz, para dar a sentença, o primeiro lugar que ele vai olhar é para a jurisprudência. São para os costumes locais. Ou para as decisões que já foram proferidas naquele local, que são os precedentes. Por isso que nós falamos que, no common law, o sistema de decisão ele é pautado por precedentes. Isso é a principal
característica do common law. Certo? Ficou claro isso? Tranquilo? Então, né, o juiz, no sistema do common law, quando ele vai aplicar um caso concreto, ele vai olhar para o caso, vai ver as circunstâncias do que aconteceu, e a partir dali, ele vai analisar casos passados que tiveram o mesmo sistema, ou os mesmos fatos, ou a mesma dinâmica, e a partir dali ele vai dar a decisão judicial. E aí ele vai invocar na decisão judicial os casos passados. Então, no caso Gabriel contra Sabrina, ele vai invocar outros julgados antigos. Isso é um sistema de precedentes. Por isso que a gente fala que é uma análise que chama case to case. Caso a caso. Né? Não existe uma regra firmada, uma regra clara, escrita de como vai seguir. Existe uma expectativa com base nos casos já julgados, nos casos já apresentados perante a justiça. Beleza? Diferentemente, quando nós pensamos no sistema civil law. O sistema civil law, né, que teve influência do direito romano-germânico, ele exerceu grande influência nos países de colônia da Europa. Por quê? Nesses países, nós tivemos uma massiva presença, ou origem, né, de uma presença, do próprio direito romano. Lembra quando a gente estudou Roma e um dos legados do direito romano era lá o Código de Justiniano? O que o Justiniano fez, na verdade? Ele não pegou toda aquela norma, tudo aquilo que havia de direito em Roma e não mandou escrever para que aquilo ficasse registrado na história? Então, no direito romano surge a ideia da positivação, né? De pegar todas as normas que existiam, os costumes, os direitos que eram na sociedade romana. Justiniano mandou positivar. O Código de Justiniano nada mais era do que a transcrição dessas normas. Com base nessa herança histórica do direito romano, é que o civil law se estabeleceu. Né? Por isso que no direito, nos países, nos locais onde o direito romano teve uma prevalência, é que se estabeleceu o sistema civil law. Como, por exemplo, França, Portugal, Espanha, e aí, consequentemente, os países da América Latina, que foram colonizados por esses países, onde o sistema jurídico, naturalmente, foi o civil law. E aí, diferentemente do sistema common law, o sistema civil law, ele prevalece o quê? A elaboração de leis, códigos, constituições para serem usadas como fonte do direito. Então, no sistema civil law, a principal fonte de direito é a lei, e não mais a jurisprudência. Não significa que a jurisprudência não possa ser usada, mas ela não é a principal. Como é o caso brasileiro. Se eu entro com um processo, eu vou fundamentar o meu processo só em jurisprudência? Não. Eu vou fundamentar meu processo aonde? Na lei. Para forçar o juiz a ter uma postura a favor de mim, além da lei, eu junto a jurisprudência. Então, a lei fala isso, então eu tenho direito a isso. Como prova disso, outros tribunais já decidiram. Mas vejam que a primeira base, a primeira fonte de direito é a lei, e não a jurisprudência. Diferentemente do common law. No common law, a jurisprudência é a principal fonte. Se precisar, o juiz vai olhar o que existe de lei escrita. Se existir lei escrita, ele pode, inclusive, colocar lei escrita, mas a base é a jurisprudência. No civil law, não. No civil law, a base é a lei. Ele vai verificar o direito que a pessoa tem, não estudando casos anteriores. Ele vai decidir o processo
com base na lei. Por isso que uma das questões que são colocadas é que o juiz nada mais é do que a boca da lei. O juiz só fala aquilo que a lei está dizendo. E aí, existe um raciocínio lógico dentro do sistema do civil law. Lei mais fato é igual a decisão judicial. O que o juiz vai fazer? Ele vai olhar para o fato. Olhando para o fato, ele vai olhar para a lei e vai ver se existe uma lei que se encaixa naquele fato. A partir dessa junção entre fato e lei, ele dá a decisão judicial. Então vejo que é um sistema mais objetivo, né? Preto no branco. Está na lei, ganha. Não está na lei, ou se a lei é de forma contrária, perde. Vejam que dentro do sistema civil law, também civil law, você não permite, né? A gente vai falar sobre hermenêutica jurídica, esses são os métodos de interpretação numa próxima aula, mas vejam que a interpretação que o juiz faz para dar a decisão judicial, ela vai ter como uma fonte inicial sempre a lei. A lei é o objeto mais importante. Certo? De modo que, a lei sendo o objeto mais importante do direito, a jurisprudência ela vem apenas como um auxílio de interpretação. O que é a jurisprudência do sistema brasileiro? Não, eu forçar o juiz a pensar igual? Ou seja, é eu falar o seguinte, ó, no processo do fulano de tal, o juiz, quando ele interpretou a lei, ele interpretou dessa forma. Então, no meu processo, eu quero que você interprete da mesma forma que aquele juiz. Esse é o efeito da jurisprudência no Brasil. A súmula vinculante, ela não é jurisprudência, mas ela é a força de expressão de um tribunal superior. Por exemplo, o STF. Quando o STF ele decide muitos processos repetitivos ou com uma determinada importância ou com um tema específico, se aquilo acontece com muita frequência e há uma expectativa de que aquilo continue, ele pode emitir uma súmula. O que é a súmula? Ele vai fazer um texto curtinho para poder dizer o seguinte: nesse caso, o entendimento é esse. Não vira lei, porque não passa pelo processo legislativo. Mas ela tem um efeito de lei. Por quê? O juiz ele está vinculado a decidir da forma que o tribunal mandou. E olha para você ver a importância. A lei, o juiz ele pode interpretar de forma diferente e afastar a lei. A súmula vinculante não. A súmula está vinculada a ela, a decidir igual o tribunal decidiu. Por exemplo, de súmula vinculante. É uma situação que não está descrita na lei. Empregada grávida. Tem estabilidade, já ouviram falar? Está trabalhando de carteira assinada, engravidou, tem estabilidade. Certo? Quando a mulher grávida adquire estabilidade, ela tem estabilidade até o parto da criança e depois pelo previdenciário, mais 120 dias após o parto. Então, está na lei previdenciária. Isso é a estabilidade da gestante. Aí vocês não passaram por isso, mas o que é que tinha de discussão? Quando você contrata uma pessoa, você pode contratar ela por prazo indeterminado ou por prazo determinado. De contrato para 60 dias, um contrato temporário, por exemplo. E aí tem uma questão que é o contrato de experiência. Quando eu quero contratar um funcionário, geralmente eu contrato ele por contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado. O contrato de experiência é 45 dias
e eu posso renovar ele por mais 45 dias. Qual que era a questão? Num contrato por prazo determinado, se a mulher engravida, ela tem direito à estabilidade ou não? É uma questão que o direito tem questão. Se é um prazo indeterminado, ok, né? Prazo indeterminado, engravidou, estabilidade. Mas a discussão era, no prazo determinado, se ela sabia, ó, é de 3 meses. Ou seja, ela foi contratada sabendo que daqui a 3 meses o contrato dela ia deixar de existir. Engravidou. Ela teria estabilidade para, além dos prazos determinados? Aí a lei falava, opa, a lei não fala nada. Então, vejam que era uma situação que o direito não deu resposta. Eu vou. Deixa eu só terminar para fechar o raciocínio. A lei não dava resposta para esse tipo de situação. E muito mais o contrato por experiência, que era um contrato muito simples, de 45 dias. O que aconteceu? Surgiu um processo da Justiça do Trabalho de mulheres que estavam no contrato de experiência e que engravidavam e que queriam estabilidade. Aí surgiam as teses. Não, é um contrato por prazo determinado. Então ela não tem estabilidade porque ela sabe que o contrato vai acabar. Você estaria onerando o empregador, forçando ele a ficar com o empregado quando ele sabia que o final do contrato ia acontecer. Então surgiram as teses. De tanto processo que foi juntando nesse sentido, discutindo, um tribunal decidiu de uma forma, outro tribunal decidiu de outra. Isso chegou no TST. Todo mundo que ganhava que perdia recorria no TST. Quer saber? Eu vou finalizar essa discussão. Com empregada gestante, ainda que em contrato de experiência, tem estabilidade. Só colocou isso. Ou seja, a partir de agora, todo mundo sabe. Se a empregada grávida, ainda que esteja em contrato de experiência, tem direito à estabilidade. Está na lei? Não. Mas o TST emitiu uma súmula, acho que é 214, se não me engano, que fala isso. Que vincula tudo. Mas vigora como se fosse uma lei. Porque todo mundo é obrigado a observar. Acontece isso no Estado. Eu fiquei grávida do Guilherme. E o meu contrato do Estado, porque quando a gente vai dar aula, a gente designa. Tem designação de 2 dias, de 1 dia, de 1 mês, de 1 ano. Isso depende do que a escola precisa. Aí eu entrei numa escola no meio do ano. Foi lá em Brasópolis. E eu não sabia, eu estava grávida do Guilherme. Eu não precisei provar que eu fiquei grávida quando eu estava na aula. O que aconteceu? O Estado não pôde rescindir meu contrato no dia 31 de dezembro. Eles tiveram que permanecer com o meu. Eu estava grávida da Heloísa. Eu tive que permanecer no meu cargo até o final da estabilidade. Até o final da gravidez. No caso, o Estado, eles não dão 6 meses. Eles te afastam 1 mês antes de você ganhar e te dão mais 5 meses. E do Guilherme aconteceu a mesma coisa. Só que quando eu fiquei grávida do Guilherme, a escola exonerou eu falando que eu não tinha direito da estabilidade porque eu estava no começo da gravidez do Guilherme. Aí eu fui na superintendência, a superintendência passou uma ordem para a escola teve que me contratar de novo, porque a lei não fala qual que é o estágio da gravidez, e nem na lei não vem escrito assim, ela tem que estar de 3 meses, 4 meses para ela ter vínculos. A partir da ciência da gravidez. A partir do momento que você apresentou um exame de sangue, porque não pode ser de urina, tem que ser de sangue. A partir do momento que você mostrou o exame de sangue e a carteira de gestante, você tem vínculo. Mais simples. Presença de urina. Confirmou a gravidez? Não, de urina não serve. Não, o Estado não aceita. Tem que aceitar. Se não aceitar, processo. O Estado só aceita o de sangue, junto com o ultrassom. Eu falo para você porque eu tive que fazer tudo isso. Mas eu estou te falando o seguinte: você teve que fazer tudo isso
Se o Estado não recusasse, você teria que usar o processo para forçar. E o juiz ia falar o seguinte: pouco importa o tipo de exame que ela apresenta. Confirmou a gravidez, tem estabilidade. Eles fizeram, eu tive que tirar xerox do ultrassom, xerox do exame de sangue e mais o Estado sempre vai dificultar. Quando as coisas são simples. Por isso, a justiça tem que ser acionada. Então, esse foi um exemplo de súmula vinculante. Fazendo um dúvida pro agravo dela, na dúvida, a favor da agravo. Justiça do trabalho é dúvida pro operário. É o princípio que fala. Não, o dúvida é o pro operário. Em dúvida pro mísero é um outro princípio quando você pede gratuidade de justiça. Mas na justiça do trabalho vigora esse princípio. Em dúvida pro operário. Na dúvida, favorece o empregado. É igual na lei. Então vejam que existe a súmula, ela passa a ter no sistema brasileiro, e aí a gente fala do civil law, uma força maior que a da própria lei. E aí que né, não tem nada a ver com a nossa aula aqui, mas só para vocês pensarem, quando o pessoal fala sobre ativismo judicial, ou por supressão de competência legislativa pelo judiciário, é isso. Por quê? A lei, ela é fruto de um processo legislativo, de pessoas que foram eleitas para fazer lei. Aí vem o judiciário e faz uma súmula. Por que não faz? Porque eles acham que eles podem fazer. E porque a Constituição permite a edição de súmula. Aí é a discussão do ativismo judicial. O correto é assim, legislativo. Regulamente essa situação. Faça uma emenda na CLT, crie uma lei da gestante falando isso. Crie a lei para que as pessoas possam encaixar na lei. Mas o que é mais fácil? Imita a súmula. Faça a súmula. E veja. E aí cai no comodismo. Por quê? O legislador ele podia fazer o seguinte: nossa, essa situação ela é regida por uma súmula. Vou fazer uma lei. Porque se faz a lei, você passa a respeitar a lei, não a súmula. O que o legislativo fala? Já tem a súmula mesmo? Deixa lá. Então, no Brasil, a gente tem essa... Chegou na situação que hoje. Professor, mas vamos ser sinceros, muita lei também, quando chega ali na Câmara dos Deputados Federal, chega no Senado, não vai para frente. Infelizmente, vamos ser sinceros, aqui no Brasil, só vai para frente aquilo que é cômodo para eles. Por exemplo, igual aquele caso da Daniela Pérez. Fizeram a lei, tudo, por quê? Porque ela era uma filha de famosa. Porque há quantas mulheres também que já foi morta, tem pior morte. Acho que a motivação legislativa ela é muito subjetiva, né? Depende de quem está no poder, contra quem se cometeu o crime, qual tipo de situação. Igual aquele caso lá daquele Champinha, você lembra do caso do Champinha? Que ele era de menor, estuprou a moça durante uma semana na frente do namorado e depois decapitou eles. Acho que é Champinha mesmo, Champinha, uma coisa assim. Deu maior repercussão, porque ele usou requinte de crueldade na hora lá. Foi bem na época do estatuto, quando foi lançado o ECA. Aí queriam fazer uma lei da maioridade penal por conta desses crimes. E ficou por isso mesmo. Por quê? Porque a vontade legislativa não foi com o filho de alguém famoso, infelizmente. Professor, eu vejo muita gente falando, comparando, né, o civil law com o criminal law, mas muita gente falando, por exemplo, essa lei não pegou. Fizeram essa lei, mas essa lei não pegou. Se aqui nos Estados Unidos eles não têm esse formato de lei, e mesmo assim, a pessoa sabe que se ele fizer aquilo der errado, ele vai ser punido. E aqui a gente tem uma bíblia, um negócio enorme, e mesmo assim a pessoa não pegou, não funciona. Por que no Brasil acontece isso? Pelo sistema que nós adotamos, nós ficamos muito dependentes daquilo que a lei fala, ou que a lei... Não que a lei fala, o que a lei permite, ou o que a lei permite. Eu vou falar das brechas da lei? Vamos agir nas brechas da lei? O que é agir nas brechas da lei?
é tentar achar uma oportunidade, uma saída quando a lei não fala nada, ou quando a lei é obscura, omissa. Então, no sistema do civil law, esta é talvez seja uma crítica ao sistema do civil law, onde o processo judicial em si, a decisão judicial, ela é fruto daquilo que a lei fala que pode fazer ou não pode fazer. E aí não só uma lei de direito material, mas a lei de direito processual. Né? O processo, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Tributário, ou seja, ele é um código, é uma lei que vai falar como que o processo se desenvolve. E aí você faz o seguinte, opa, né? Sem entrar em questões políticas, né? A questão de prisão em segunda instância, ou prisão em primeira instância e tudo mais, né? Por que tem essa discussão? Porque a lei permite ter essa discussão. Porque a lei dá brecha para que isso aconteça. Questão de nulidade já. O que ia acontecer no sistema, talvez, no common law? Não ia olhar para a lei. Ia ser mais simples. Ia analisar o caso, os precedentes, ponto, decisão judicial. Aqui no Brasil, não. Aqui o juiz ele fica ele tem que olhar para a lei. Se a lei permite, ele vai fazer conforme a lei manda. Por isso que a gente tem essa variação. E essa crítica entre o sistema do civil law. Professor, mas vai muito longe. Por exemplo, é aquela lei do Estatuto do Idoso. Tem uma parte daquele Estatuto do Idoso que, dependendo da idade que a pessoa tiver, a pessoa não responde crime. Então, vamos pôr, um homem de 70 anos, ele é lúcido, se ele matar uma pessoa pelo causa do Estatuto do Idoso, ele não vai responder pelo crime. Pode ser imputado. Porque a lei fala que pode ser. Entendeu? Aí, o de menor. Eu vejo a situação. O menor, não de menor. Menor. De menor. Ele comete, ele estrupa, ele rouba, ele mata uma pessoa, ele faz tudo isso. Só que ele não é punível penalmente pelo simples fato do ECA falar que prática ato infracional do crime. Entendeu? Então, eu acho que por conta dessas brechas, até no civil mesmo, por exemplo, tem o abandono de incapaz e o abandono afetivo. Você cria toda a nossa vida passa a ser pautada pela lei. E a lei, ela vai sempre ter uma interpretação de um só. Né? Infelizmente é isso. Então, assim, pessoal, o que a gente vai receber? Tanto no civil Já é a segunda vez, cara. Tanto no civil law como no common law, existe a produção legislativa. O que eu quero que fique claro para vocês? O fato de no common law o juiz adotar o sistema de precedentes não significa que não exista uma lei, uma constituição. Existe. O que muda, então, de um sistema para o outro? A ordem de prioridade de análise. Enquanto no common law, a fonte da lei é o precedente e a lei é o secundário, no civil law é o inverso. A lei é o principal e o precedente, a jurisprudência, é o secundário. Isso que é o ponto principal. Beleza, pessoal? Não vou entrar aqui, mas o que a gente vai começar a falar na próxima aula, né? Na próxima aula, a gente basicamente faz 3 aulas que nós estamos falando sobre norma jurídica, né? Sobre aquilo que pode ser norma jurídica, o que é o sistema jurídico, norma de direito positivo, assim, tentando dar uma carga em vocês daquilo que é a ciência jurídica, né? O que a gente discute, né? Fica um pouco distante da questão prática. Quando vocês forem estudar direito civil, direito de trabalho, direito penal, vocês vão ver o direito material, assim, como que toda essa parte teórica aqui ela acontece na prática. Como que a lei se desenvolve, qual que é o efeito da lei penal, tudo mais. Aqui é para vocês entenderem, tipo, quando surge uma norma de direito penal proibindo, por exemplo, o aborto ou proibindo, né, o crime de homicídio, vejam só, se vocês forem analisar filosoficamente o artigo 121 do Código Penal,
O artigo 121 do Código Penal fala o seguinte: matar alguém, pena de 6 a 12 anos. A conduta antijurídica que eu quero é a que? Não matar. Não matar por quê? Princípio justo natural. A vida ela é importante. Então você veja que essa base aqui é para a gente entender um pouco do sistema que a gente está inserido. Na prática, toda essa parte doutrinária que ela tem muito pouco efeito prático para vocês, mas ajuda a interpretar o direito material que vocês vão estudar em outras disciplinas. E vai fazer muito mais sentido com a disciplina a partir da próxima aula, quando nós formos falar sobre hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica são os métodos de interpretação. A gente viu que existe o civil law, a lei. Mas a lei, que é lida por um, pode ser interpretada de forma diferente por outro. E é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula com hermenêutica. Beleza? Então, semana que vem, todos aí firmes e fortes, uma parte muito importante, hermenêutica jurídica, métodos de interpretação. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite. Terça-feira passada, colega, eu não pude vir porque eu estava malhando. Não. Não.